Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você esteja vendo esse vídeo. Hoje eu, Enzo Flávio e meu colega Vinícius da Cunha iremos falar um pouco sobre o fosfato de amônico. O fosfato de amônico, ou DAP, é um fertilizante fosfatado mais amplamente utilizado no mundo. É feito a partir de dois componentes comuns na indústria de fertilizantes e é popular devido ao seu teor relativamente elevado de nutrientes e às suas excelentes propriedades físicas. O fosfato de amônico se tornou disponível na década de 1960 e o DAP rapidamente se tornou o mais popular nessa classe de produtos. É formulado em reação controlada de ácido fosfórico com amônia, no qual a suspensão quente é em seguida arrefecida, granulada e peneirada. O DAP tem excelente comportamento e propriedades de armazenamento. Os insumos necessários para a produção de 1 tonelada de DAP são 1,5 a 2 toneladas de rocha fosfática, 0,4 toneladas de enxofre para dissolver a rocha e 0,2 toneladas de amônia. Mudança na oferta ou no preço de qualquer um desses insumos terá um impacto no preço e na disponibilidade do DAP. E o teor do DAP, o teor de nutrientes do DAP, ele colabora na redução dos custos de frete, manuseio e aplicação. O DAP ele é produzido em muitos locais do mundo e é uma commodity amplamente negociada, com propriedades químicas de 18% de nitrogênio, 46% de fósforo e contendo pH de 7,5 a 8. Bem, galera, Vinícius aqui agora com vocês. O DAP é usado na agricultura, pois ele é uma excelente fonte de fósforo e nitrogênio para a nutrição das plantas. Além disso, ele é altamente solúvel e, portanto, dissolve-se rapidamente no solo para liberar o fosfato e o amônio disponível para as plantas. Uma propriedade notável no DAP é o pH alcalino, que se desenvolve em torno do granulo em dissolução. Como a amônia é liberada na dissolução dos granulos de DAP, a amônia volátil pode ser prejudicial para as mudas e as raízes das plantas que estão próximas. Este dano potencial é mais comum quando o pH do solo é maior que 7, uma condição que normalmente existe em torno do grânulo em dissolução. Para evitar a possibilidade de danos às mudas, cuidados devem ser tomados para evitar a aplicação de altas concentrações de DAPs perto de sementes em germinação. Bem, o amônio presente no DAP é uma excelente fonte de nitrogênio e será gradualmente convertido em nitrato pelas bactérias do solo, resultando em uma queda subsequente do pH. O aumento do pH do solo pode ser influenciado ao redor dos grânulos do DAP. Tem um efeito temporário. Esse aumento inicial do pH do solo vizinho ao grânulo pode influenciar as reações localizadas do fosfato e de maneira orgânica do solo. Uma curiosidade do DAP é que ele pode ser utilizado puro, direto no plantio, e ele também é um excelente fertilizante para a cultura do trigo e do milho, por apresentar alta concentração de nitrogênio, cerca de 18%, e cerca de 46% de fósforo. Na prática de manejo, existe alguma controvérsia na reação do DAP. A reação química inicial do adubo no solo entre os vários fertilizantes fosfatados comerciais, mas isso é diferente, torna-se menores ao longo do tempo e mínimas até que a nutrição das plantas seja afetada. Comparando-se o DAP e o fosfato monoamono, o MAP, no campo, nota-se com um bom manejo de fertilidade, na maioria parte dos resultados ocorre pouca ou nenhuma diferença no crescimento e na produtividade da planta entre ambos. Apesar do DAP ser mais conhecido na área de agricultura, ele também tem outras utilizações. O DAP ele é utilizado em aplicações como retardantes de fogo. Por exemplo, uma mistura de DAP e outros ingredientes pode ser espalhada em uma floresta para evitar a queimada pelo fogo. Essa mistura então se torna uma fonte de nutriente depois que cessa o perigo do incêndio. O DAP também é utilizado em outros processos industriais, como exemplo, o acabamento de metais. Também ele é comum adicionado ao vinho e vinhos espumantes para sustentar a fermentação de leveduras.
e também nas manufaturações de queijos para suprir com nutrientes e o meio de cultura inicial. Obrigado por ficar até aqui. E aí, alguma dúvida?